Amém, pastor Valdir. Graça e paz, igreja. Pode ser um pouquinho melhor. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Que Deus seja louvado. Se você puder ficar em pé, se não, dobre a sua cabeça, vamos orar. Amado Deus e soberano Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus que mais uma vez estamos aqui, ó Pai, diante da tua presença. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, pelo fôlego de vida, por esse dia, por essa semana que está quase findando. Agradecemos ao Senhor por esse mês também que está quase findando. O Senhor cuidou de cada um de nós. O Senhor nos abençoou. Foi o Senhor que nos conduziu até aqui, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado sim, porque o Senhor tem tuas mãos fortes colocadas sobre nós, mas não deixa nenhum mal nos afligir. Nós passamos sim por provações, algumas dificuldades algumas vezes, mas é o Senhor quem cuida de nós. Te louvamos, Pai, te agradecemos. Pai, convém que eu saia de cena, que o Senhor apareça, que eu diminua e que o Senhor cresça. Se use teu servo, Pai, para trazer a palavra direto do teu coração ao coração de cada um que aqui se faz presente. Fala, Senhor, que nós possamos ouvir e entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, porque eu sou tão pequeno diante da tua presença, mas posso ser usado como tão grande é o Senhor na minha vida. Te agradeço, Deus, por tudo, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Você sabe por que você está aqui hoje? Você acha que você veio porque você quis? Eu estava ali adorando o Senhor, ele disse, sabe essas pessoas que estão aqui? Está faltando mais gente, mas não vieram porque quiseram. Foi eu quem trouxe, porque eu quero falar com cada um nessa noite de hoje. Eu quero falar com você no seu coração. Então abra, esqueça os problemas lá fora. Deixe lá fora aquilo que não agrada ao nosso Deus. As preocupações. Eu sei que nós somos falhos, somos seres humanos, mas deixa de lado, procure se concentrar naquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora que eu vou estar respondendo no final. Qual era a profissão de Jesus? Porque ele foi menino, mas ali dos 12 aos 30 anos, ele ajudou José numa profissão. Qual era a profissão dele? Carpinteiro. E o que o carpinteiro faz? Oi? Era isso que eu queria ouvir. Porque estão redondamente errados. Quem faz móveis é marceneiro. No final respondo para vocês. Amém? Porque eu vi há algum tempo atrás isso e fiquei na minha mente ontem. Eu falei, Senhor, eu quero falar de Ti. Porque eu aprendi também que quando a gente vai pregar a palavra do Senhor, a gente fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Nós temos que perguntar ao Senhor, Senhor, eu quero falar algo assim. Me capacite, me conduza no que eu quero falar ao Senhor, aos irmãos. Então, naquela hora da chuva maravilhosa, eu estava preparando a palavra, né? Teve o estudo, fiquei triste porque eu achei que tanta gente em casa, falei, hoje muitas pessoas vão assistir e vão comentar, mas que seja feita a vontade do Senhor na vida de cada um. Gostaria de estar meditando na palavra com os irmãos, Mateus, capítulo 1, no verso 1. Eu sei que a palavra hoje não vai se estender muito tempo, mas que você procure absorver, faça como uma esponja, que a hora que você mergulha ela na água, ela suga aquela água. Então que você ouça essa palavra, porque eu quero falar hoje é sobre Ele, é sobre Jesus. Nós ouvimos hoje nas palavras, nas igrejas pregarem tanto de Paulo, de Pedro, João, de tantos apóstolos, tantas coisas que nós já conhecemos bem a história deles. A de Jesus também conhecemos, mas eu peço ao Senhor que me leve hoje de uma forma diferente, a nós entendermos o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Porque
quando Jesus era para nascer, os profetas falavam que ele vinha da linhagem de Davi, da linhagem de Abraão. Então, a genealogia de Jesus Cristo, a qual retrata a linhagem ancestral de Jesus, pela linha paterna, a de José. Mas, espera aí, ele não era filho de José. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. E como que ele, sendo concebido pelo Espírito Santo, ele foi filho de José? Ele foi da linhagem de Davi. Maria também era da linhagem de Davi. Mas nós vamos chegar lá. Não era pai biológico de Jesus, contudo, era pai legal. José era da descendência de Davi. Maria também era da descendência de Davi. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito Santo, ele foi formalmente registrado como filho de José e tornando legalmente descendente de Davi. Porque a partir do momento que ele nasceu, como foi registrado, né, como diz o cuiabano, de Chapecruz, né, registrado e batizado, então ele foi registrado como filho de José. Então legalmente ele passou a ser da descendência de Davi. Mas se não tivesse isso, só se não bastasse, Maria veio também da descendência de Davi. Então, da mesma forma, ele veio dessa descendência, como foi já dito nos profetas anteriormente, para que tudo se cumprisse, né? Da linhagem de Davi, o Nazareno, que nasceu, que foi de Nazaré, e tudo mais. Então, ele veio e ele foi honrado da descendência de Davi. Cristo, o termo Cristo quer dizer ungido. Então, Jesus Cristo, Jesus o ungido. De quem é ungido? Ungido de Deus. Ele foi ungido para trazer a paz para nós. Ele é a forma grega do hebraico, que quer dizer Messias. Por isso nós temos hoje o Messias, o ungido de Deus, o filho de Davi. Deixa eu colocar o óculos, estou tentando ficar sem, mas não tem jeito não, viu? Foi ungido como profeta. O que o profeta faz? O profeta, ele profetiza. O profeta, ele fala das bênçãos. O profeta, ele ora pelas pessoas. O profeta, ele nos abençoa de uma forma ou de outra. Ele está sempre orando, ele está sempre trazendo aquilo do coração de Deus. Ele liga o que Deus tem para nós e nos fala aquilo que é para ser dito. Então, ele foi ungido como profeta para trazer conhecimento e a verdade. Jesus trouxe conhecimento? Trouxe conhecimento da parte de Deus, né? Ele é a verdade. Ele nos trouxe a verdade. Ele nos mostrou a verdade. Então, se nós olharmos para a Bíblia, olharmos para Cristo, nós sabemos que Ele ali é a verdade. Então, Ele foi ungido profeta para nos trazer essa verdade que hoje é pregada nos púlpitos. Ele foi ungido profeta para trazer conhecimento e verdade. Também foi sacerdote para oferecer o supremo sacrifício e expiar as nossas culpas. Então ele foi sacerdote, porque ele sendo sacerdote, ele pôde levar as nossas culpas, as nossas iniquidades, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Ele se fez maldito lá na cruz por nós, porque a palavra diz: quem morresse de cruz era maldito. Quem teria que passar esse sofrimento, essa maldição, era cada um de nós. Mas ele olhou, Deus olhou primeiro para essa nação, para esse mundo, porque quando lá ele criou o mundo, ele já via todos nós, e aqueles ainda que estão por vir. Deus já conhecia a história de cada um, e ele não achou um sequer digno de morrer, de dar a vida, de ser o cordeiro
para livrar. Nem nós mesmos não somos capazes de nos salvar. Nós não somos capazes de tornar um fio da nossa cabeça branco ou preto. Então Deus olhou e falou: quem vai fazer? Vou mandar o meu filho amado. E ele veio para ser o sacerdote, para nos fazer expiação por nós, para levar nossas culpas. Ele também foi rei, para governar, guiar, estabelecer o reino da justiça. Porque nós víamos antes essa justiça, eram os reis que comandavam ali, mas ele veio para ser o nosso rei eterno. Por isso, lá quando ele foi crucificado, o pessoal falava: tu não é o rei? Salva daí, tira ali o rei dos judeus. Então ele veio, mas não é para o reino desse mundo, é para nós, para reinar eternamente, para aquele que nele crê e viva com ele, para aquele que tenha fé nele, como o estudo de ontem, né? Fé em Cristo. Essa fé é que nos leva a estar mais perto de Deus. O arrependimento dos nossos pecados, o arrependimento das nossas falhas, que nos leva mais próximo do Senhor. Então que nós possamos olhar para dentro de nós, nos arrepender das nossas falhas, das nossas iniquidades, e vamos confiar plenamente. Não é porque você está passando uma dificuldade que Deus não está do teu lado. Não é porque as coisas estão difíceis que Ele não está do seu lado. Ele está. Se Ele não estivesse perto de você, cuidando de você, pode ter certeza que estaria 10 vezes pior, ou mais. Então Ele é quem está do seu lado, Ele é quem está cuidando de você, Ele é o seu rei, é o seu pai. Amém? Carpinteiro. Vamos trazer então o carpinteiro. Quando Deus foi criar o mundo, Ele teve que esquadrinhar, Ele teve que arquitetar, Ele teve que fazer tudo. Hoje em dia nós temos arquiteto, nós temos paisagistas, nós temos o arquiteto é que desenha. Tem um arquiteto, fugiu o nome do outro aqui, o engenheiro. Então o engenheiro ele faz o projeto, o arquiteto vai lá, desenha, e essas coisas todas. Jesus, como filho de Deus, ele sendo carpinteiro junto com José, ele teve que aprender a preparar o terreno. Ele teve que ali naquela época se construía muita casa de pedras, colocando pedras sobre pedras, que quando ele falou que derrubaria, que tudo se findasse, não irá ficar pedras sobre pedras. Então para isso Jesus, ele teve que esquadrinhar, ele teve que, como Deus fez o mundo, teve que planejar. Ele junto com José para fazer uma casa, ele tinha que planejar, tinha que arquitetar. Nós vamos levantar essa parede, como que nós vamos fazer isso aqui? Como que nós vamos levantar esse telhado? Como que nós vamos colocar? Porque os telhados lá era reto, como a laje de hoje. Então tinha muita engenharia através disso. Então Jesus, ele foi carpinteiro. Ele não fazia móveis. Quem faz móveis é o marceneiro. Ouça muita gente falando: não, Jesus carpinteiro, fazia móveis, cuidava. Não, ele planejava. Assim como Deus planejou a nossa vida, assim como Deus tem esquadrinhado a nossa vida todos os dias, nos colocado no prumo. Quem mexe com construção, né, sabe que é o prumo, uma bolinha ali que coloca, se tiver um pouco para lá, um pouco para cá, tem que acertar a parede para lá e para cá. Então Deus, ele vem nos esquadrinhando sempre, colocando no prumo, para que nós sejamos retos diante da presença dele. Se nós estiver um pouquinho para lá, ele fala: filho, vem para cá. Se você está muito para a direita, não, vai para a esquerda, acerta. Temos que estar alinhado na presença dele. Então o carpinteiro nessa época, ele fazia tudo. Ele alinhava, ele esquadrinhava, ele planejava, ele arquitetava. Então, como um grande engenheiro, como um grande arquiteto, foi ele. Cuidou da nossa vida, esquadrinhou para que nós tivéssemos a liberdade de andar na presença dele, para que nós pudéssemos ser curados e livres, sarados de todos os males da nossa vida. Então, de hoje em diante, o carpinteiro, ele constrói nossos dias, todos os dias das nossas vidas. Há uma construção, tirando a velha natureza, o velho homem, e se fazendo novo na presença dele. Amém? Jesus é a forma grega do hebraico, Yeshua, Josué, que significa Senhor salva. Então, Yeshua, Senhor salva. O termo
define a futura missão do Filho de Maria, que era salvar o seu povo dos seus pecados. Então, Yeshua, né, o Salvador, ele veio para salvar as nossas vidas, para nos perdoar, para salvar dos nossos pecados. A missão dele era essa. Ele chegou como humano. Ele pediu a Deus: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua, não a minha vontade. Então, que nós olhemos para isso, o sacrifício que foi feito lá na cruz por nós. E o pecado é o pecado é o maior inimigo da raça humana. Sabe que é isso mesmo? Porque se você está andando na presença de Deus, está tudo certo com você, está tranquilo. Mas quando você peca, você está abrindo legalidade para que Satanás ele entre, para que ele bagunce a tua vida. Há muitas, você olha a pessoa, nossa, aquela pessoa está na igreja, está indo tão certinho, que bênção, quão é legal estar perto dela, é gostoso estar perto daquela pessoa. Quando ele sai da presença do Senhor, você olha, que tristeza. Esses dias eu vi um conhecido, falei, gente, mas esse cara não está legal, ele está diferente. Porque há tempos atrás, ele estava na presença do Senhor, que ele tinha saído das drogas, ele foi para a presença do Senhor, dava gosto de estar perto dele. Conversei, falei rápido com ele, vi de relance, falei, mas está esquisito, está diferente, o que está acontecendo? Aí há poucos dias, chegou uma outra pessoa conhecida nossa, pastor, ore por fulano, porque ele voltou a cair no mundo das drogas. Aí eu falei, pronto, está aí o porquê que ele está com essa cara, com essa feição tão horrenda. Porque quando o cristão, quando a pessoa está na presença de Cristo, por mais que ele não tenha dinheiro, por mais que as coisas estão difíceis, por mais que você chegue perto da pessoa, está aquela roupinha surrada, mas está limpinha. Você chega perto do cristão, ele está limpinho, ele está cheiroso. Ah, as coisas estão difíceis, irmão, mas vai dar certo. Deus vai fazer com que melhore. Mas quando não está na presença do Senhor, por mais que a pessoa está lá no banco cheio de grana, mas você chega perto dele, pode estar com o melhor perfume, pode estar com a melhor roupa, mas a tristeza no coração, pode estar sorrindo, mas você vê no fundo dos olhos a tristeza, a angústia. Então vale mais o pouco com Cristo do que muito sem Deus, né? Aquele jovem rico que chegou para Jesus e chamou ele de bom mestre e perguntou o que ele fazia para ganhar a vida eterna. O Senhor disse para ele: vá, vende tudo que tem, distribui para os pobres, vem e me segue. Você viu que na hora ele, se você olhar pelos olhos da fé, Cristo falando com ele, o que aconteceu? Eu vejo pelos olhos da fé, ele decaiu no momento, ele se entristeceu, porque ele é dono de muito dinheiro, então ele se entristeceu, virou as costas e saiu. O pior de tudo, saiu sem Cristo. Então, que nós consigamos olhar, não é o dinheiro que nos faz feliz, é Deus. E consequência de você estar com Deus, Ele também vai te dar o dinheiro, Ele vai te dar a paz, Ele vai te dar a alegria. Amém? Porque também tem pessoas que não podem ter dinheiro, né? Arrumou 10 reais no bolso, já sai bicudando tudo, já sai. Então, Deus dá aquilo que você sabe administrar. Do inimigo da raça humana, arruinando a vida e a alma das pessoas, o pecado. Através da morte esporádica de Jesus, o poder santificador do Espírito Santo vem e Jesus é liberado da culpa e da escravidão e do pecado. Então, no momento que nós cremos, que nós olhamos para Cristo, o Espírito Santo que está nessa terra, ele vem, ele habita, faz habitação em nós, e nós conseguimos ficar livre do pecado, da escuridão. Livres não, né? Nós estamos aí, vacilou, vai pecar, mas ele nos fortalece todos os dias para que nós desviemos do pecado. Então que nós venhamos olhar para Cristo, agradecer a Ele por Ele ter dado a vida lá na cruz, por Ele ter se feito maldito e ter vindo aqui nessa terra e dar a vida por nós, para nos perdoar de nossos pecados. Assim como eu disse, a palavra é breve, mas eu tenho certeza que Deus falou no coração de cada um.
Que Deus possa tocar naquilo que você almejou, aquilo que você esteja pensando, Senhor, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, e Ele tenha tocado no seu coração. E que vamos falar mais de Cristo, vamos falar mais de Jesus, porque foi Ele que deu a vida lá na cruz. Ele é o único santo. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então busquemos somente a Ele. Busquemos somente a Ele. Olhe para a cruz, o sofrimento. Quando ele apanhava lá, Pedro, Paulo e os outros vazaram de perto. Não aguentaram ver o sacrifício. O que ele passou por nós. Quando você estiver próximo de pecar, próximo de falhar, você vê que, porque quando a gente vai pecar, tem alguma coisinha que aciona. Então você traga na sua mente o sofrimento lá da cruz. Traga na sua mente o que Jesus passou por você. E você vai ver, você vai conseguir desviar desse mal. Que a alegria do Senhor seja sobre você, que seja a sua força todos os dias. Que a paz do Senhor esteja sobre ti. Que busquemos o nome dEle em oração sempre. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.